Oi, sejam bem-vindos novamente ao Iceberg de Lost Media. Com certeza muita gente estava na espera de mais um vídeo desses, os comentários não negam. E uma galera tava falando que faltou tópico e que eu esqueci de colocar tal coisa. E vocês não estão errados em parte, porque não tem como colocar tudo em um único vídeo, eu não consigo fazer isso. Então, aqui pra vocês, mais do que merecido, uma parte 2. E vamos pular a apresentação de Iceberg, tá? Ninguém aguenta mais. Mas antes só uma coisa, eu separei as camadas por categoria, então vamos lá. A superfície. Filmes perdidos. Homem-Aranha vs Kraven, 1974. Este seria um curta-metragem feito por fãs do Homem-Aranha, onde obviamente ele iria enfrentar o Kraven, o Caçador. E seria também a adaptação dos quadrinhos de The Amazing Spider-Man número 15. E mesmo não sendo algo oficial da Marvel, o próprio Stan Lee na época compactuou muito bem com os produtores e até aprovou isso que eles estavam fazendo. O mesmo seria dirigido por um cara chamado de Bruce Cardoso, um cara que era fascinado em dirigir filmes de super-herói e fez algumas produções amadoras. E com isso vocês já podem imaginar que o filme não seria o melhor dos melhores por conta de falta de dinheiro. O orçamento que eles tinham era bem apertado e com isso faltava muitos recursos, então nada de ser uma mega produção ou algo do gênero, mas também seria feito com muito carinho por parte deles. E analisando pelas imagens para 1974, aparentemente seria bem melhor do que aquele filme que saiu antigamente, sabe? Aquele filme que é melhor nem comentar. O Peter Parker aqui seria interpretado por Joe Ellison e o Andrew Pastore seria o JJJ, e quem fez o Kraven ainda é totalmente desconhecido. A história, como eu já disse, seria muito parecida com um quadrinho. O Tails ia começar derrotando uma gangue de bandidos, com um deles sendo o Camaleão, que consegue escapar e acaba chamando Sergei Kravenov, ou Kraven, o Caçador, que pra quem não sabe é meio irmão dele, e eu não vou contar a história dessa edição dos quadrinhos porque eu recomendo vocês lerem, ela é muito boa. Mas a história do filme teria algumas mudanças, obviamente por ser uma adaptação. No filme não teríamos o Camaleão, ele seria substituído pela Gwen Stacy, a namorada do Peter. Esse curta chegou a ser produzido, mas não pôde ser distribuído por conta de Cardoso não possuir os direitos do personagem, e Stan Lee e as companhias não iam ceder, apenas aquele apoio, sabe? Então ele se frustrou com o investimento feito e descartou a continuidade do projeto, passando o que foi feito apenas em convenções. Chegaram a pedir pra ele anos depois pra mandar o projeto online, mas o mesmo se recusou. Depois de ter se frustrado assim, ele chegou a trabalhar com efeitos visuais e em filmes blockbusters muito conhecidos como Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca, Vingadores e Capitão América. Sim, ele era bem brabo. E somente ele tinha uma cópia do filme, provavelmente, então o mesmo continua perdido, tendo somente algumas imagens da produção. Star Wars. Cortes perdidos. Falando em Star Wars, em episódio 4, Uma Nova Esperança, especula-se que tem uma versão secreta de George Lucas chamada de The Lost Cut, que foi a primeira versão do filme editada por John Jimpson, que foi feita a pedido do próprio George Lucas, que queria um corte bruto de todo o filme, um Snyder Cut da vida. E ela foi feita somente há alguns dias, o que já dá pra ter noção de que não tem pós-produção alguma no filme, tem apenas gravações brutas compiladas em 13 bobinas de filme, em preto e branco ainda, contendo várias versões de cenas em ângulos diferentes, e o George Lucas não gostou nem um pouco disso, demitiu o diretor e refez o projeto com sua própria equipe. E essa versão até então está guardada nos depósitos da Lucasfilms, e temos na internet apenas um pouco dela, e é possível que nunca teremos a versão final se depender deles para soltarem. Jojo, Phantom Blood 2007. Esse foi um filme de Jojo, lançado em 17 de fevereiro de 2007. Ele surgiu em 2004, na Feira Internacional de Anime de Tóquio. E então a Bandai coproduziu esse filme e pegou a licença para fazer jogos com o objetivo de fazer um jogo para Play 2 baseado no mangá de Phantom Blood. E a intenção era óbvia, gerar hype pro filme. Então surgiu um teaser do filme e um evento para promover esse jogo. E ele tinha até mesmo um site que foi desativado no final de 2019, mas ainda pode ser visto pelo Wayback Machine. O filme foi publicado nos cinemas do Japão e teve sua última exibição por lá em 9 de abril de 2007. E depois nunca mais foi visto. Muita gente diz que o filme era uma merda e teve uma recepção horrível, e o estúdio Apple, responsável pelo filme, perdeu a licença de Jojo depois, por controvérsias religiosas. E mesmo depois de sua saída do cinema, o filme não foi mais disponibilizado nem em vendas nem em nada, e tudo que temos são alguns poucos materiais que acabaram sendo encontrados, mas o filme por completo não. Batman Fights Drácula. Essa é uma paródia de Batman, um filme que foi produzido nas Filipinas em 1967, e como o próprio nome já se refere, é um filme que o Batman luta contra o Drácula, e é até mesmo considerado um dos filmes asiáticos perdidos mais procurados de todos os tempos, e a gente não tem quase nada de informação dele, somente o elenco e algumas imagens que estão disponíveis no blog filipino Película ATBP, com outras informações, mas nenhuma gravação ou algo do tipo. Big Bug Man.
Esse seria um filme de super-herói, mas não um filme comum, seria a despedida de Marlon Brando como ator, o mesmo que fez o Dom Vito Corleone, Poderoso Chefão, Jor-El em Superman, e enfim, o cara é muito brabo e eu sou fã. Nesse filme ele iria fazer o papel de empresário malvado, o Nicholas Dunderbeck, só que o mesmo queria interpretar uma mulher, pelo menos uma vez na vida. Então ele decidiu fazer o papel da fundadora da empresa de doces, e os produtores chegaram a encontrar até mesmo ele de peruca ensaiando pro papel, mas infelizmente naquela época ele estava passando mal, sem oxigênio, e infelizmente faleceu um mês depois, dia 1º de julho de 2004. As gravações do filme estavam até prontas, mas ele foi cancelado e eu não sei exatamente o motivo, só restam algumas sequências de storyboards na internet. Real Monsters. Ok, a série existe e está completa, mas aqui eu estou falando do filme, certo? Essa série foi feita pelo mesmo criador dos Rugrats e passava na Nickelodeon antigamente, em 1994 até 1997, e mostrava a vida de uns monstros que viviam em um aterro sanitário e frequentam uma escola para monstros que ensinam eles a assustar nós, humanos. A real é que após o término do show, começaram os boatos de que havia um filme sendo produzido para TV que acabou sendo cancelado por ser muito sombrio para criancinhas, e que possivelmente seria o encerramento final com chave de ouro da série, mas isso é totalmente desconhecido, ninguém tem nenhum material pra mostrar, embora ele realmente fosse uma ideia, só que acabou sendo descartada. Até mesmo um dos animadores disse que o filme foi cancelado porque a Viacom comprou a Paramount, e não porque ele era muito sombrio ou algo do tipo. Com isso não temos nada, o filme sequer chegou a ser produzido alguma coisa e tudo que temos são as citações. Fora isso, é totalmente inexistente qualquer outra coisa ou desconhecida. Águas rasas. Jogos perdidos ou cancelados. GTA de Nintendo 64. Essa seria uma versão para o Nintendo 64 de Grand Theft Auto, ou para os íntimos, GTA. Isso mesmo, o primeiro jogo lá do Play 1, só que o mesmo teria alguns aprimoramentos devido à maior capacidade do Nintendo 64 em comparação, né? Mas por algum motivo, que ninguém sabe o porquê, ele foi cancelado antes mesmo de ser mostrado ao público. Chegou a ser exibido na E3 de 1999, mas não temos nenhuma gravação ou registro disso, e o jogo estaria feito pela metade, e tudo que temos que comprove minimamente essa versão é a print da digitalização de uma revista, e nada mais. Banjo Tree. Esse era para ser um jogo de banjo, produzido obviamente pela Rareware e seria distribuído para Nintendo, mas a Rare acabou sendo comprada pela Microsoft depois. Ele ia sair pro GameCube, mas por esse motivo acabou sendo mudado pro Xbox. E no jogo Banjo-Tooie, que saiu pro Nintendo 64, ele dá algumas pistas do game futuro, mas ninguém sabe se realmente essas pistas são de fato para o jogo ou apenas piadas. Na Space World de 2000 foram feitas várias demonstrações do GameCube e de seus jogos, como Luigi's Mansion, Super Smash Bros e enfim, vários outros. E uma demonstração desse jogo acabou sendo feita lá, mas o Greg Miles, um tempo depois no Twitter, afirmou que um jogo de banjo para o GameCube nunca foi planejado e aquilo era apenas uma mera demonstração técnica. Depois da compra da Rare surgiu um outro jogo chamado de Banjo X, que era para ser um remake do Banjo-Kazooie, mas essa ideia acabou sendo descartada e sobrou apenas o kit de desenvolvimento dele. Então tentaram ver por esse kit se tinha alguma coisa de Banjo Tree, mas nada. Então podemos concluir que esse jogo não passou apenas de uma ideia, mas ele não chegou a existir, e tudo que temos é a demonstração e uma capa bem convincente feita por fãs, nada mais. Assassin's Creed Lost Legacy. Esse seria mais um jogo de Assassin's Creed que iria ser lançado no Nintendo 3DS. Ele foi anunciado na E3 de 2010, juntamente com Assassin's Creed Brotherhood, e o personagem principal seria o grandiosíssimo Ezio. Nele, o Ezio iria para a vila de Mais Saf procurar mais informações sobre Altair. Esse seria o básico do enredo da história. Os fãs chegaram até a falar que estava muito parecido com Assassin's Creed Revelations e que isso seria uma espécie de porte com outro nome, porque a Ubisoft queria desenvolver mais um game de entrada com Ezio. Mas o jogo acabou sendo cancelado em setembro de 2010, mas eles só foram avisar mesmo para o público que essa ideia foi descartada em 2011. Então muita gente ficou esperando pelo game e nada. E não tem nenhum vestígio do jogo que dê para mostrar ou algo do tipo. Mega Man Legends 3. Esse seria mais um jogo de Mega Man lançado para o Nintendo 3DS. Porém, o Keiji Inafune, que é o co-criador da série de jogos, anunciou a sua saída da Capcom após 23 anos de trabalho, dizendo que queria recomeçar a sua vida. E com sua saída, ele não teria mais a licença para produzir os jogos e nem poderia mais ajudar a Capcom no projeto. E mesmo com isso, a Nintendo tinha anunciado que faria um aplicativo especial no Nintendo eShop, que se chamaria também de Mega Man Legends 3 Prototype Version, que ia ter umas 10 missões e ia servir de prólogo para o jogo completo, mas nenhum dos dois realmente aconteceram, então a Capcom decidiu descartar o projeto e não terminar ele, e somente um jornalista da revista Nintendo Power pôde jogá-lo, e a essa altura é muito difícil outra pessoa conseguir esse feito. The Dark Knight.
Aqui seria um jogo do Batman, o Cavaleiro das Trevas, totalmente baseado no filme do Christopher Nolan de 2008, e inclusive um fucking filme foda, o melhor filme de super-heróis, e só minha opinião importa, tá? O jogo foi anunciado de forma não oficial em 2007 e seria feito pela Pandemic e seria de mundo aberto, mas ocorreram muitos problemas de produção e ele acabou sendo cancelado, mas a existência dele acabou sendo confirmada pelo Gary Oldman, que fez o comissário Jim Gordon no filme. De acordo com ele, o jogo estava em andamento, ou seja, não era apenas uma suposta ideia e que os desenvolvedores estavam se esforçando muito para esse ser um dos melhores jogos de heróis de todos os tempos. E de acordo com fontes anônimas, esse seria um projeto da EA Games, junto com a Pandemic. E vale ressaltar que a EA nesse tempo não era tão medíocre como hoje, então realmente poderia sair algo muito bom. Ou não. Os desenvolvedores seniors, ou seja, os programadores de alto nível com bastante experiência, um cargo bem alto no meio da programação, nunca haviam trabalhado com tal jogo, o que acarretou em diversos problemas no desenvolvimento, e muita coisa deu ruim por ali. E eles tiveram até mesmo que refazer diversos mecanismos. O objetivo deles era de lançar um jogo juntamente com o filme nos cinemas, mas não deu disso acontecer, e eles até adiaram para o lançamento em DVD. Só que o jogo estava tão ruim que a melhor e mais sensata escolha foi descartar o projeto e demitir todo mundo. E, infelizmente, o estúdio fechou depois dessa, o que sobrou foram somente alguns vazamentos. Fallout Brotherhood of Steel 2. Essa seria uma continuação de Fallout Brotherhood of Steel, que iria sair para o Play 2. Seria realmente uma continuidade direta do mesmo, mas obviamente com suas características próprias e aprimoramentos na jogabilidade. A discussão em cima desse game começou em 2009, quando um usuário do fórum Game of the Art, chamado de Programming Ace, vazou documentos de design do jogo. Mas infelizmente tudo que temos são esses vazamentos de design mesmo, pois o jogo foi cancelado quando a Interplay demitiu a maioria de seus funcionários, então ele basicamente nunca nem saiu do papel de fato. Dog Eat Dog. Esse seria um jogo feito para PC em 1992, desenvolvido por Darlene Weddington, desenvolvedora que também trabalhou em DuckTales no Nintendinho. O jogo seria feito por um estúdio que é a subdivisão da Disney Software, que é a Buena Vista Software, e esse nome me é muito familiar, pois eu lembro que quando criança gostava bastante de assistir Tico e Teco, e antes do desenho começar aparecia esse nome em algum lugar na qual eu não me recordo tão bem. E esse estúdio fazia games para um público mais maduro e não criancinhas. O jogo consistia em você escolher o jogador se é um homem ou uma mulher que trabalha para uma empresa chamada de Big Black Box. A gente seria funcionário de um escritório e poderia interagir com os NPCs, e o enredo seria bem pesado, pois o nosso objetivo é subir o máximo possível na empresa, seja até mesmo de forma injusta, manipulando os outros NPCs e passando por cima deles. O projeto do jogo já chegou até a ser revisado em 1995 e seria feita uma outra versão, mas isso nunca aconteceu e nenhuma das versões foram lançadas a público, ou se tem qualquer outra informação tão relevante assim sobre as mesmas. Águas Médias. Shows de TV. Station Zero. Essa é uma série da MTV que teve apenas uma temporada, exibida em 1999. A história gira em torno de 4 adolescentes que dirigiam um programa de TV fictício no acesso público, chamado de Live from the Bronx, onde os mesmos eram críticos de clipes de rap ou hip hop. O problema é que esse show foi cancelado, e ele não era tão relevante assim pro canal, além de ser bem desconhecido. Ele teve apenas uma temporada com 20 episódios e nada mais. As notas do programa eram extremamente baixas, e até a equipe que fazia ele não gostavam nem um pouco. E essa má fama acabou resultando em vários desses episódios se perderem no limbo do universo, pelo menos por enquanto, porque aparentemente a série vai voltar a ser lançada por completa na Paramount Plus. Crashbox. Crashbox, ou Caixa de Jogos, era uma série canadense e educativa da HBO, que passou entre 99 e 2000. E eu, particularmente, antes de procurar os tópicos pro roteiro desse vídeo, nunca tinha ouvido falar dessa série, e eu acredito que muitos de vocês também não. Essa série ficou perdida e esquecida por um bom tempo, mas com a chegada do HBO Max, todos os episódios estão disponíveis por lá, e eu vou deixar esse tópico aqui por uma mera menção mesmo. Ou seja, porque o canal é meu e eu quero que apareça nesse vídeo tópico, então tá aí, se vocês quiserem assistir, ela tá disponível por completo no serviço de streaming, então é uma meia Lost Media encontrada. Toonheads. Essa era uma série que passava no Cartoon Network entre 1994 até 2003, e apresentava muitos curtas de desenhos da MGM, Hanna-Barbera, Warner e outros. Era basicamente um bloco de clássicos. Ele chegou a ser exibido novamente em reprises durante 2003 até 2005 no Adult Swim, mas vários episódios passados se perderam com o tempo. Muitos ainda estão disponíveis, mas como ele tem uns 100 episódios no total e muitos são especiais e raros, eles ficaram perdidos no limbo, mas talvez um dia sejam encontrados. Family Game Night. Esse era um game show da Hub Network, que era baseado nos jogos de tabuleiro da Hasbro, ou seja, eles transformavam um jogo, que era pra você jogar com amigos em uma mesa, para tamanho real e você ser a peça. E isso, na minha opinião, é algo muito legal, e os ganhadores, ao final, obviamente, recebiam prêmios, como é na maior parte dos game shows. E a Hub Network era meio que um canal junção da Hasbro e do Discovery Kids. Então esse game show foi fundado em 2010, sendo baseado na franquia de jogos da gloriosa, só que não,
EA Games. O programa teve 5 temporadas e era gravado em Los Angeles, mas ele também não era tão conhecido assim, e depois do seu fim ninguém realmente se importou em gravar todos os episódios e colocar na internet, e por conta disso é extremamente difícil encontrar todos os episódios em nossa situação atual. E isso chamou a atenção de um usuário do fórum da Lost Midweek, Ethan Parmet. Ele criou um tópico para procurar 2 programas da Hub Network, o The Game of Life, ou seja, o famoso jogo da vida, e o Family Game Night. Essa discussão trouxe a atenção de vários outros usuários que também queriam ir atrás, e um usuário disse que tentou entrar em contato com a Discovery para ver se ele conseguia algo. E eles disseram que estavam fazendo seu próprio serviço de streaming e que seria possível o Family Game Night estar por lá quando fosse lançado. E resumindo a história da busca por esse programa, porque ela é imensa, eles tentaram de diversas formas entrar em contato tanto com a Hasbro quanto com Discovery, mas nada. Até que um dia eles acharam no próprio YouTube 2 episódios completos do programa e entraram em contato com o Uploader e descobriram que ele tinha um DVD do programa. Então o outro usuário da Lost Midweek, Race Olympics, comprou o DVD com a primeira temporada e depois o Ethan Parmet comprou a segunda e o Race comprou novamente o restante dos DVDs que ele pôde encontrar e eles acabaram convertendo e tentando enviar para o archive.org. Mas o player de lá não é um dos melhores e os arquivos dos DVDs são gigantes, então eles colocaram também no Google Drive. Atualmente foram encontrados 86 de 101 episódios, então foi uma caçada bem longa, por mais que o Game Show ainda não tenha sido encontrado por completo. Vídeo mods. Esse foi um programa da MTV que foi ao ar durante 2004 até 2005, e sendo a série mais curta do canal com apenas 7 episódios, contando o piloto, claro. O nome é bem autoexplicativo e se refere a mods de games, exatamente, um programa inteiro dedicado a mods. Felizmente a maior parte dos episódios foram encontrados, faltando somente a parte de um episódio, que é o episódio 4. Fora isso, não tem muita coisa perdida não. Águas profundas. Personagens perdidos. Gregor Simpson. Tá aí algo mais recente. O Greg é um suposto personagem descartado de Simpsons que surgiu a partir de um post do Twitter em maio desse ano, 2022, e acabou se tornando o personagem preferido e mais querido da série. Ele serviria como se fosse o Brian de Family Guy, o mascote principal da família Simpson, e influenciaria o Homer a fazer o máximo de besteiras possíveis. O Greg está em todo lugar, revistas, episódios, jogos, postagens, em todo lugar, literalmente. Só que não, esse personagem é completamente falso e foi manipulado nessas mídias por fãs, e é bem fácil de acreditar que ele existiu nos Simpsons, pois isso gera um efeito Mandela, e ele é tão bem feito e convincente que nos faz acreditar que já vimos ele em algum lugar ou algum momento dos Simpsons. Só que ele não me enganou, pra falar a verdade, porque até a 20ª temporada da série eu assisti praticamente tudo. Eu não perdi um episódio na Fox quando eu era criança, passava tipo das 7 horas da noite até as 10 horas, e eu ficava a noite toda assistindo Simpsons. Mano, que saudade da Fox antes do rato comprar ela. Ou seja, ele é totalmente falso, o personagem não passa de um mero meme criado pra enganar, embora seja muito bom, e eu queria que tivesse um episódio com ele, não apenas referências que foram feitas. Não é? Empresa do rato. Bigfoot. Sem palavras, né? Eu não preciso explicar quem é o Pré-Grande pra vocês, ou o Sasquatch. É só uma das maiores lendas de todos os tempos da humanidade, mas aproveitando que eu citei e vou falar de toda forma quem é ele, é uma criatura que se assemelha a um macaco, que vive nas florestas da América do Norte. E como o próprio nome já diz, é uma espécie de macaco ou gorila gigante e que tem um pé enorme. É basicamente isso. E essa lenda foi até mesmo incluída no folclore do pessoal da América do Norte. Tipo o Saci aqui no Brasil, vocês estão ligados como é que é, né? O Bigfoot é uma lenda que habita não só a América do Norte, mas ele vive nas profundezas do GTA San Andreas. Jogadores juram pelas suas almas que já o viram na floresta do Monte Chiliad, vagando e deixando suas pegadas com seu enorme pé. Muitos também afirmam que já foram mortos pelo mesmo, e não tem como não negar. É mais provável que ele exista nas profundezas do GTA San Andreas do que não. Herobrine. Faz muito tempo que a lenda de Herobrine surgiu pelas redondezas de Minecraft. Essa creepypasta surgiu no lugar onde tudo acontece na internet, o 4chan. Mas antes, pra deixar claro e estragar a alegria de vocês, eu já adianto que ele não existe. É falso. Isso mesmo, desculpem, mas é a realidade, tá? Não tem nada que comprove de fato que ele existiu, fora uma imagem facilmente manipulável. Ele não está nos códigos do jogo, e acreditem, muita coisa já foi vasculhada. E a Mojang colocava uma mensagem de Removed Herobrine pra tirar onda com a cara dos jogadores. É isso. Voltando ao assunto, uma história gigante foi contada no 4chan, e muita gente dizia que o Herobrine era o irmão do Notch, o criador do Minecraft, que morreu e veio assombrar o jogo. A típica historinha de terror, não tem muito do que se comentar, mas uma coisa é fato, vídeo sobre o Herobrine e conteúdo sobre ele é um baita entretenimento. Não deixe de aproveitar isso só porque ele é falso. Ver investigações completas e histórias geradas em cima disso é muito bom e com certeza ajudou pra caramba a impulsionar ainda mais a popularidade do nosso tão amado joguinho quadrado. Gorochu.
Com certeza você já jogou, ou assistiu, ou pelo menos ouviu falar de Pokémon uma vez na vida. E o Pokémon mais marcante da série, sem o pingo de sombra de dúvidas, é o Pikachu. Ele que por fim é a evolução do meio, ou seja, primeiro vem o Pichu, depois o Pikachu e em seguida o Raichu. O negócio é o seguinte, era pra ter uma quarta evolução, o Gorochu, que seria a final. A questão é que era pra ter 190 Pokémons de início e não 150 como foi na região de Kanto que vimos na série, da forma que ela saiu. 151, pra ser mais exato, contando com Mewtwo. Ou seja, caberia muito bem mais uma evolução nesse espaço. O que seria interessante ter uma versão ainda mais forte do nosso querido rato elétrico, Scooby-Loo e Mistério S.A. O Scooby-Loo é o sobrinho do Scooby-Doo, e diferente do seu tio, ele é bem corajoso e não cala a boca, o personagem é muito chato. E só aparece pra encher o saco da Mistério S.A. e atrapalhar. Eu, quando criança, adorava quando ele aparecia, mas, pelo visto, muita gente não gostava, e por causa disso eles decidiram enterrar de vez o personagem. E quando ele aparece em Mistério S.A., é em forma de uma estátua, meio que se referindo que seu fim estava ali. Apenas uma referência, porque ele não aparece uma única vez na série. Outra causa também é porque seu dublador original morreu em 2006, então eles decidiram não usar mais o personagem. Uma escolha talvez bastante sensata, tanto livrando os fãs da série, que já não gostavam dele, e em respeito ao dublador também. Wario. Ok, o Wario não é de fato um personagem perdido também, levando isso ao pé da letra, bem ao pé da letra mesmo. É o seguinte, nas redondezas do 4chan há um certo tempo atrás surgiu uma creepypasta de Super Mario 64, na qual nela dizia que toda cópia do jogo era personalizada, única, e isso devido à inteligência artificial mega avançada criada pela Nintendo. E com isso, várias coisas estranhas aconteciam em cada cópia do jogo, e uma delas é a Wario Apparition. Um fato é, nem o Luigi, graças a outra lenda, a Aliceville 2401, e nem o Wario estão no jogo de acordo com o código-fonte. E com essa história toda de que as cópias são únicas, abriu portas para montagens convincentes dessa suposta aparição do Wario. E uma delas é um vídeo real da E3 de 1996, na qual o personagem aparecia em uma sala fechada, numa espécie de portal. E quando o Mario o vê, ele sai correndo. Outras pessoas dizem que ele também faz parte de uma tela de antipirataria do jogo. Eu particularmente acho essa creepypasta bem criativa, e a pessoa que fez ela tem muito bom humor e criatividade de inventar algo que até fizesse sentido, pois é bem fácil de se acreditar nessa história toda de cópias únicas que são feitas por inteligência artificial. Algo que na programação é bem possível hoje em dia, com cenários que se geram aleatoriamente. Mas se você parar pra pensar, o jogo foi um dos primeiros em 3D no estilo sandbox. É óbvio que naquele tempo tinham limitações, e muitas. Abismo. Publicidades. Spider-Man Safety Series. Ok, esse tópico não tem tanto a ver assim como publicidade como os outros, mas no meu julgamento ele merece estar nessa categoria, é a mais adequada. Trata-se de uma série de curtas do Homem-Aranha que surgiu nos anos 90, que busca conscientizar as crianças a não fazerem coisas erradas. É bem parecido com Capitão Planeta, todo episódio tem uma mensagem diferente para um problema diferente. E as fitas são raras, pois elas eram poucas e vendidas somente em escolas nos Estados Unidos. No total, sabem-se que existem 4 episódios de 11 minutos, na qual somente o primeiro foi encontrado. Nele é mostrado uma garotinha, Maria, sofrendo abusos físicos de seu pai, que é um alcoólatra. O pai trata a garota tão mal que ela foge de casa e seus amiguinhos que estavam brincando em sua casa na árvore a veem na rua chorando e triste. E o pior de tudo, cheia de marcas de agressão. Eles fazem de tudo pra tentar ajudá-la, mas ela não deixa por medo, pois além de mexer com o corpo, isso afeta muito mais a mente. E vendo o quanto seu psicológico estava abalado, eles ligam pra alguém em busca de ajuda. E ele dá os conselhos e no final ela conversa com a mulher, provavelmente uma psicóloga infantil, e conseguem melhorar sua situação. E onde entra o Homem-Aranha nisso tudo? Em quase nada, ele aparece somente pra chamar a atenção, porque né, é o Homem-Aranha. Ele é muito pouco participativo e não faz nada demais além de passar conselhos clichês e simplesmente aparecer sem necessidade alguma, pois se o curta não tivesse ele, não faria um pingo de diferença. Mas também isso é bem compreensível, né? Não dá deles criarem uma série focada no Homem-Aranha, ainda mais por questões de direitos autorais. E os outros 3 episódios restantes ainda estão perdidos. Espero que um dia encontrem, mas com certeza eles são na mesma pegada de combater violência, drogas e afins. Shrek HP Commercial. Por volta de 2003 a 2004, um comercial da HP, a marca de tecnologia, foi feito utilizando-se do Shrek. A DreamWorks e a HP fizeram uma parceria em uma campanha publicitária para promover a mais nova câmera da marca na época, a HP PhotoSmart 945. Juntos eles fizeram vários comerciais, mas um deles chama bem mais atenção, não apenas pelo fato de estar perdido e nem ter sua existência realmente confirmada. A imagem do Shrek segurando a câmera para tirar uma foto foi postada por GXBE, que é um usuário do iPhone, na qual o mesmo postou na plataforma e a imagem simplesmente viralizou, tornando-se o meme do Shrek cringe. O maior mistério mesmo por aqui é a fonte que revelou essa imagem, que é totalmente desconhecida, mas em fevereiro desse ano, 2022, outro usuário, só que dessa vez no Twitter, postou mais uma foto, de outro ângulo, o que realmente intrigou ainda mais os pesquisadores a irem atrás de mais informações. E eles descobriram que as fotos vieram de um blog de um animador da DreamWorks, Steve McGrath. Foram até reveladas outras fotos, e uma com essa imagem do Shrek segurando a câmera, só que em um quadro na parede, e outras pessoas da DreamWorks, no caso o animador Lucas Prasso, que respondendo um e-mail disse que
que se lembra apenas da foto, mas de nenhum anúncio. E também foi descoberto que Steve McGrath faleceu em abril de 2021, e infelizmente fica ainda mais difícil conseguir informações conforme o tempo vai passando. Ninguém ainda sabe ao certo se essa imagem é de alguma cena do anúncio de fato ou ela é única. Kids Warner, Crazy Takes. Essa daqui era uma coleção de promoções do canal infantil da Warner. Esse nome Crazy Takes se refere a cenas malucas, traduzindo literalmente, onde eram mostradas várias tomadas de cenas divertidas com os desenhos que passavam no canal na época. Era bem legal e durante os intervalos com certeza fazia total diferença. Existem algumas cenas que foram encontradas, como de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, as aventuras de Jackie Chan e etc. Mas a maioria encontra-se perdido e aos poucos o pessoal da Lost Media Week está encontrando. Jimmy Neutron Interruptions. Essa era uma promoção da Nickelodeon na qual Jimmy Neutron interrompia os programas e começava a fazer graça com eles. Era basicamente uma sessão de piadas com os personagens do canal. E uma boa notícia é que muitas dessas promoções já foram encontradas, embora algumas ainda estejam desaparecidas. Fox Kids, Bart Casting. O Bart Casting foi um evento que aconteceu em 96 na Fox Kids, com o intuito de promover os Simpsons, em específico, a 8ª temporada do desenho. Nele era como se o Bart tivesse assumido o controle total do satélite da Fox, e agora ele está no comando. Ele escolhia os desenhos que ia passar no canal, ou seja, era um especial muito legal, até porque, convenhamos, o Bart sem sombra de dúvidas é um dos melhores personagens. O problema real disso tudo é que não temos nenhum registro dessas transmissões, somente um mero bumper de 1 minuto avisando que o evento iria ocorrer. Então, por enquanto, ele encontra-se desaparecido. Eu espero que tenham gostado dos tópicos que selecionei. Se faltou algum que você queria, não fica triste não. Deixa como sugestão nos comentários que vai servir de ideia para próximos vídeos. Eu seleciono os que eu acho mais interessantes, mas eu quero ver a opinião de vocês também. É isso, até mais.